Boa noite, todos que nos acompanham aqui do seminário e aqueles que nos acompanham pela transmissão. É uma alegria podemos passar um pouquinho por um tema que a mim me interessa bastante, até porque a Sagrada Escritura ela é fonte da nossa inspiração na caminhada de fé. E eu gostaria de iniciar essa exposição desejando algo que São Paulo deseja em todos os textos a ele atribuídos, né, nos 13 textos que nós consideramos legítimos por Paulo, ele diz sempre: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio verdadeiramente que sejam mais do que sentimentos, passam pela nossa comunhão com Deus, a graça e a paz. Principalmente é importante para o nosso aprendizado. Pois bem, a cristologia, nós vamos entender um pouquinho o que o termo diz, mas também vamos ter rapidamente a figura do apóstolo Paulo, e eu digo rapidamente porque, de fato, é impossível aprofundarmos como deveria para explorar bem a riqueza desses textos. Então, hoje, a minha pretensão não é além de simplesmente provocá-los a uma redescoberta da beleza dos textos de São Paulo, ok? A respeito do termo cristologia, nós temos duas palavrinhas muito simples. A primeira, em relação a Cristo, e logia é estudo, e é exatamente isso. A disciplina de cristologia, ela não é mais do que a atenção focada na pessoa de Jesus. Então, essas três definições, por assim dizer, poderiam nos ajudar a pensar um pouquinho melhor, né? Uma matéria que faz parte da teologia sistemática, um estudo das doutrinas, tradições históricas e textos bíblicos a respeito de Jesus e a consideração de que Jesus, na sua revelação, existe um centro que é pós-pascal. Deixa eu ser mais claro. A provocação que me fez investigar um pouquinho melhor sobre esse tema na disciplina que nós fazíamos de Cristologia com o padre Cisenando, foi justamente as indagações que aparecem nos nossos tempos a respeito da pessoa de Jesus. Porque hoje nós poderíamos nos questionar, né? Quantos que verdadeiramente reconhecem que Jesus seja Deus? Essa pergunta nós já teríamos um embate grande em toda a história e principalmente na teologia. Mas é mais interessante do que isso. Dizer que Jesus é Deus tem sido tratado como se fosse uma invenção posterior, né? Como se, na verdade, o homem que viveu em Nazaré, ele não houvesse afirmado isso a respeito dele. E aqui nós entramos em um outro debate teológico e também um pouco histórico e bíblico, que é o seguinte: talvez existiriam duas pessoas ou dois personagens. Um Jesus, que de fato viveu lá naquela região da Palestina há 2000 anos atrás, na época que o Império Romano dominava aquela porção ali da Judéia, Samaria e Galiléia. E um outro personagem que teria sido invenção, talvez, daquelas comunidades primitivas ou posterior, que seria o Cristo da fé. Esse movimento de questionamento sobre a pessoa de Jesus aparece principalmente nos séculos 16, 17 e se intensifica nos séculos 18, 19, 20, enfim, do qual nós somos fruto. Imaginem que nós dividíssemos essas duas personalidades. O Jesus que viveu em Nazaré talvez fosse tratado hoje como um líder revolucionário ou algo do tipo. E isso nos recorda o Evangelho quando Jesus pergunta aos discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Aí eles dão todo tipo de resposta, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou alguns profetas. A nós, Deus faria a mesma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E nós recordamos todos os tipos de resposta. São muitas as doutrinas, inclusive de outras religiões, que conhecem a figura de Jesus e tratam como se fosse um grande homem. No entanto, para nós parece estranha essa ideia de uma espécie de esquizofrenia na pessoa de Jesus. Como se ele fosse um, mas aquela atribuição de milagres, de ressurreição, que isso tudo se referisse a um Cristo da fé que teria sido uma invenção. Os homens,
por um anseio de algo transcendente, projetariam no Cristo aquela esperança de uma vida eterna e iriam atribuir isso a Jesus. Olha só, essa é a provocação que a mim me tirou mesmo, né, a paz e me fez, peraí, será mesmo que os primeiros cristãos eles tinham dúvidas sobre a divindade de Jesus? Ou será que essa é uma dificuldade nossa? Ou até que ponto nos primeiros séculos a necessidade de usar os conceitos certos para dizer quem é Jesus não seria um problema apenas teorético, né? Enquanto que na prática, quem havia encontrado com Jesus reconhecia quem ele era. Enfim, nós vamos considerar um pouquinho mais e quem vai nos acompanhar nessa jornada é um dos personagens mais marcantes da história do Ocidente, né? São Paulo. Aquilo que nós sabemos dele já nos provoca bastante a perceber a autoridade com que ele diz. Ele, por nome judaico, era chamado de Saulo, né? Ele foi judeu e da tribo de Benjamim. Saulo é natural de Tarso, uma região que hoje é a atual Turquia, naquilo que a gente encontra na Bíblia como Cilícia, né? A cidadania dele, porém, é romana e de nascimento. E, por outro lado, a história de vida de Paulo permite que ele tenha um profundo conhecimento do pensamento grego. Aqui eu gostaria de dizer, nós estamos falando de um personagem que se encontra na interface do judaísmo, da cultura romana e do pensamento helênico, grego. Isso aqui eleva imensamente o valor da compreensão que ele nos dá a respeito de Cristo. E o que nós poderíamos tomar rapidamente da sua biografia é que Paulo ele desenvolve um apostolado a partir do ano 35. A conversão se daria por volta dos anos 30, 31 da era cristã, enquanto que a atividade literária segue até por volta do ano 50, enquanto que o fim do seu apostolado será no ano 64, porque em seguida ele caminha rumo a Roma, aonde ele vai sofrer o seu martírio. A Paulo, nós temos cartas destinadas tanto a comunidades quanto a indivíduos, né? Aquelas que nós geralmente vamos ler no plural, se destinam às vezes a alguns povos ou cidades específicas e outras a companheiros ou amigos, como o caso de Filemon. Aquelas que a crítica moderna reconhece que seja de próprio punho de Paulo, por assim dizer, seriam os textos, né, aos romanos, à região da Galácia, aos moradores de Filipos, a Filemon, e o primeiro texto aos Tessalonicenses, né, a Tessalônica, e os dois textos à cidade de Corinto. Enquanto que nós podemos considerar os demais textos tendo sido elaborados ou por alguém que estava com Paulo, ou alguém que esteve muito próximo dele e assimilou a doutrina. Em nada disso, nós perdemos a legitimidade do texto. Nós não vamos entrar a esse mérito, porque exige uma atenção grande quando se trata dessa minúcia bíblica. Eu gostaria de passar rapidamente, porque a autoridade de Paulo não é de alguém com um pensamento provinciano. Ele conhecia muito e muitas regiões, inclusive quando ele vai anunciar Cristo. As primeiras viagens de Paulo se concentram na região da Palestina. A Cilícia, como eu dizia, ela fica lá mais ao norte, né? Enquanto que a Palestina, essa região da Judéia, Samaria e Galileia, por onde Paulo vai andar em seguida, seria mais o centro do judaísmo. No entanto, na época de Paulo, o judaísmo já havia se expandido e se difundido por outras tantas regiões. Depois nós vamos para as viagens missionárias. A primeira e a segunda já mostram a extensão de tudo aquilo que Paulo caminhou para proclamar a salvação em Jesus Cristo. E agora eu gostaria de fazer um parênteses. Paulo, ele não anuncia Jesus apenas de um ponto de vista histórico. Aqueles 13 textos que eu dizia, né, que nós vemos, quase metade do Novo Testamento é obra de autoria de São Paulo, da teologia dele, e ele não tem uma preocupação tanto histórica, em um único sentido. São Paulo não havia encontrado Jesus enquanto ele estava em vida. A experiência radical que ele tem com a pessoa de Jesus
ela é, antes de mais nada, sobrenatural, porque ele lhe aparece uma visão, e basta a nossa leitura dos Atos dos Apóstolos pelo menos 3 vezes. Ele vai descrever, em sua defesa, como foi essa experiência mística em que ele se encontra com Cristo. Mas nos chama a atenção a primeira, nos Atos 9, quando ele cai no chão naquele caminho para Damasco. A experiência marcante que ele tem com a pessoa de Jesus e faz com que ele caminhe proclamando o senhorio de Cristo é uma experiência que é a experiência pascal. Ele não se atém tanto à história anterior ao mistério pascal de Cristo. Não que isso não fosse importante, mas o centro, inclusive é o centro do evangelho também, é a Páscoa. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isso para dizer que se nós considerarmos os textos de Paulo, nós poderemos amplamente reconhecer a argumentação na qual ele fundamenta. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essas duas expressões elas só vão aparecer no cristianismo com consistência nos séculos seguintes, ao longo dos debates conciliares, né? Nicéia, Constantinopla. No entanto, em Paulo, nós vemos não a palavra de referência de Jesus sendo Deus, com a expressão Deus, porque no Antigo Testamento não se usa dar nome para Deus. Nós nos referimos a Deus como Kyrios, Senhor. A gente vai adentrar isso um pouquinho, mas eu queria passar por aqui para percebermos que em toda essa região, o combustível que impulsiona Paulo no seu apostolado é a Páscoa e esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus que atestam claramente a divindade dele. Adiante. E depois a última, né, dos trajetos que ele faz, que é sair lá da Judéia e quando ele apela, né, por sua cidadania romana, ele apela a César, né? E aí o julgamento dele vai acontecer em Roma e lá ele sofrerá o martírio por volta do ano 67. O que nós poderíamos nos questionar é se Jesus é verdadeiro Deus ou verdadeiro homem. E nesse sentido, como eu dizia, eu quis deixar essa cena como que numa projeção em cinema, nós temos um óculos 3D, deveria ser esse o óculos da nossa fé. Capaz de articular o Jesus histórico ao Cristo da fé para perceber que não existe esquizofrenia. Porque, do contrário, um homem que diz seu filho, ele puxa para si aquele termo que aparece lá em Daniel, né? Verão o filho do homem. Ele atribui a ele, né? E depois ele fala ainda do templo que vai ser reconstruído em 3 dias. Isso para dizer. Existe, no finzinho do evangelho, aquela expressão, nós vamos negar que Jesus tenha ressuscitado, né? Os sumos sacerdotes resolvem isso. E eles pagam para os soldados. E aí o autor do evangelho termina dizendo, e essa mentira se difundiu até os dias de hoje, de que Jesus não ressuscitou, que eles teriam roubado o corpo dele. Então, São Paulo ele passa por esse ponto, nós podemos caminhar. Agora, num outro slide, nós vamos analisar, esses aqui são 2 textos que nos inspiraram, mas isso interessa só no final. Nós vamos considerar 3 textos, é impossível, né, passar toda a literatura paulina, mas então 3 cânticos ou hinos cristológicos, que são essenciais para reconhecermos que existe um só personagem. E que ou ele é Deus, ou definitivamente ele não é digno da menor credibilidade, né? O primeiro dos textos que nós vamos considerar é exatamente o texto de Filipenses, em que ele afirma o esvaziamento, aquele mistério que nós usamos o termo grego, né, kenosis, quando ele se rebaixa. Adiante. O texto ele diz assim, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente, ou seja, não fez do seu ser igual a Deus um roubo, uma usurpação. E ele esvaziou-se de sua glória, assumiu a condição de escravo, fazendo-se semelhante ao homem. Olha só, aqui eu poderia dizer, o termo que aparece na tradução da Septuaginta, em grego, né? Eu dizia que para Deus, toda vez que aparece o tetragrama sagrado, que tem Bíblia que traduz por Javé, infelizmente, o tetragrama sagrado não era pronunciado. Quando um judeu, na sinagoga, ia fazer a leitura do texto sagrado, ele via a palavra,
que é o nome de Deus, mas ele não pronunciava. Ele dizia Senhor. Ou seja, Adonai, Elohim, El Shaddai, algo do tipo. Mas no grego a gente traduz Senhor por Kyrios. E essa expressão aparece na Bíblia por volta de 7.000 vezes. No Novo Testamento, umas 740 vezes. E dessas, quando nós olhamos os textos de Paulo, nós vamos perceber mais de 230 vezes a referência de Jesus, pelo termo Senhor, se referindo a ele como Deus. Olha o que ele diz. Embora fosse de divina condição. São Paulo não está falando algo que para aquelas comunidades era assustador. Pelo contrário, ele toma como certo que aqueles que são seguidores do caminho, seguidores do Cristo, reconhecem que ele é o Deus vivo e verdadeiro. Depois ele continua dizendo que além desse esvaziamento de um Deus que vem visitar a humanidade, ele diz, por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime e elevado muito acima de outro nome. Diante desse paralelo, nós percebemos como São Paulo tem clareza de que se trata de um homem real, e essa é a experiência que ele faz quando ele cai no chão, ele vê Jesus e ele ouve Jesus. Ele tem experiência com a pessoa real, não é uma visão apenas. Isso nós poderíamos considerar em outros momentos. Adiante. Um segundo texto que pode nos inspirar é o texto de Colossenses, no capítulo 1, em que manifesta a centralidade de Jesus na obra de criação e redenção. Jesus faz parte do centro de toda a história da humanidade. Por quê? No ato de criação, quando Deus ele vai criar o ser humano, ele diz, façamos. O verbo está no plural. E a imagem, os santos padres vão dizer, a imagem pela qual ele plasma o homem e a mulher é exatamente a imagem de Jesus. O Logos eterno, que um dia haveria de se encarnar, é a referência que Deus usa, exatamente como um artista, que olha para um modelo, né, para ter uma inspiração e plasmar a sua obra de arte. Deus, Criador, olha para Jesus para criar o ser humano, né? E em Colossenses nós vamos ler isso. Nos primeiros versículos, né, 15 e 16, nós tínhamos que ele é a imagem visível do Deus invisível. E agora São Paulo ainda quer fazer a experiência, né, de que ele é a cabeça do corpo, isto é, a igreja. Porque quando São Paulo cai naquela experiência de conversão, ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava indo para Damasco para perseguir os seguidores de Jesus. Mas por que é que Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa indagação sempre provocou uma hermenêutica em um sentido. Ali, Paulo tinha consciência de que perseguia Jesus através dos seguidores dele. Ou seja, cada seguidor faz parte como um membro. Assim como a mão faz parte do corpo, cada seguidor de Jesus Cristo é parte do seu corpo místico. E essa doutrina ele vai explorar profundamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, por exemplo, mas também nesse hino. Adiante. O terceiro texto que pode... sim. Ele ressalta, né? O primeiro aspecto, que ele é histórico, e o segundo aspecto, que Jesus é da mesma natureza de Deus, ou seja, ele é eterno, ele não foi criado. Isso aqui é um problema seríssimo na história da igreja. Os que estão no curso já começaram a perceber um pouco disso. E o último texto é o texto de Efésios, o plano divino da salvação. Assim Paulo coloca, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, da mesma natureza. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. E aqui ele aprofunda, né? Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo. Não sou eu que diz. A eleição, ela é eterna. E agora nós podemos perceber. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. E nós usamos o termo adotivo porque não existe palavra melhor para dizer que nós somos filhos no Filho. Eu acredito que essa compreensão ela seja bastante interessante, porque não existe uma espécie de experiência abstrata com Deus. A experiência ela é pessoal. Não existe uma espécie de comunhão abstrata com Deus. A comunhão é em Jesus Cristo. Não existe uma
religião desencarnada quando se diz do cristianismo porque Deus se encarnou. De modo que nada mais nessa terra é desprezível. Desde que esse homem andou lá naquela região da Palestina, os trigais ou os pardais que cantam no céu, ou os afazeres mais banais do nosso cotidiano, eles ganham uma dignidade divina, porque o próprio Deus, ele viveu entre nós, ele armou a sua tenda entre nós, e digo mais, assim como um dia, né, uma carmelita, ela disse, Deus, ele tem um coração humano. E esse é o mistério encerrado nos textos de Paulo. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos. Enfim, ele vai aprofundar isso em todos os seus textos. E agora, se nós considerarmos isso, talvez nos interessa percebermos essa parte, né? Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro. Aqui São Paulo apresenta um dos pontos mais interessantes do cristianismo. A salvação ela não é para um povo ou apenas para um grupo. Mas na cruz, Cristo conquista a redenção para todo o gênero humano. A todo aquele que se abre, e a única condição é que acolha a possibilidade de se unir a Cristo, e essa nós dizemos que é o batismo, porque, de fato, a salvação é para o universo inteiro e no Cristo. Deus quis recapitular todas as coisas, assim como quem recria, em Cristo ele inaugura uma nova criação. Eu acredito que aqui nós podemos chegar a essa conclusão de que o Cristo da fé e o Jesus histórico talvez sejam um e o mesmo, mas eu não queria que acreditassem em mim, mas que apenas levassem essa provocação para o estudo posterior de cada um dos senhores e senhoras, e encerro por aqui. Muito obrigado.